Bom dia, meus irmãos, paz e bem. Deve um cristão possuir armas? Devido ao crescimento do nível de violência em nosso mundo e à exaltação da paz nas Escrituras, há muito debate entre os cristãos sobre se é apropriado que um cristão possua armas. No entanto, uma visão abrangente da Bíblia oferece uma visão sobre as práticas históricas que informam esta questão hoje. Temos o exemplo dos apóstolos, os quais possuíam armas. Na noite em que Jesus foi traído, ele pediu a seus seguidores que trouxessem espadas. Veja bem, Jesus pediu para os apóstolos trazer espadas. Eles tinham duas, o que Jesus alegou ser suficiente. Lucas capítulo 22, versículo 37 a 39. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. João capítulo 18, versículo 10. Jesus curou um homem instantaneamente. Lucas 22, 51. E ordenou a Pedro que guardasse a arma. João 18, 11. A posse de uma espada por parte de Pedro não foi condenada, apenas seu uso particular dela. Entendeu, meus irmãos? Então Jesus não condenou Pedro, não. O pessoal está falando aí que Jesus curou, estou falando que não curou não, mas Jesus não condenou Pedro, tá certo? Em outra ocasião, os soldados vieram a ser batizados por João Batista, quando lhe perguntaram o que fazer para viver para Deus. João lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso saldo. Lucas capítulo 3, versículo 14. João não lhe disse para depor suas armas, ou seja, João Batista não pediu para que eles deixassem as suas armas, tá certo? Então, a Davi que levou a Deus que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Salmo 144, 1. O Antigo Testamento contém muitos outros exemplos de homens piedosos que possuíam e usavam armas, geralmente no contexto da guerra. A Bíblia nunca proíbe um cristão de possuir uma arma, mas oferece alguns princípios a serem considerados. Primeiro, os cristãos são chamados para serem pacificadores. Mateus 5:9. Um cristão que esteja considerando a compra de uma arma deve considerar em oração se isso ajudaria na construção da paz. Segundo, o cristão deve apenas possuir uma arma para um propósito que honre a Deus. 1 Coríntios 10, 23. Usar uma arma para caçar no serviço militar ou policial, ou como autodefesa, pode honrar a Deus. Ainda assim, uma pessoa deve refletir sobre seus motivos para possuir uma determinada arma. Em terceiro lugar, um cristão deve respeitar as leis locais, inclusive na questão do porte de armas. Romanos 13 deixa claro que as autoridades governamentais são de Deus e devem ser obedecidas. Devemos orar pelos líderes governamentais que supervisionam nossas comunidades e nações. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 2. Em última análise, não há nada de pecaminoso em possuir uma arma. Uma arma pode ser útil e até necessária em alguns contextos. Ao mesmo tempo, os cristãos devem considerar cuidadosamente seu motivo e propósito em possuir uma arma, e as ordenanças locais devem ser seguidas. Então, meus irmãos, à luz da Bíblia, a arma ela é permitida, né? Desde que nós usamos ela para as nossas defesas. Mas o que a gente vê também aí, meus irmãos, não adianta a pessoa não ter armas, né? Que tá aí, né? Alguns aqui é contra aí. Mais livros, menos armas. Isso é um absurdo. Aí eu faço uma pergunta para vocês: qual vocês acham melhor? Um cidadão de bem armado ou bandido armado?
que a gente vê aí mais bandidos armados do que o próprio mocinho, né? Vamos dizer assim, né? Mocinho bandido. Quando eu era menor, né? Eu gostava de ser mocinha, lógico, né? Eu nunca queria ser bandido. Andava armado, né? A gente comprava aquelas armazinhas lá, ganhava de presente do papai, da mamãe. A gente andava armado. Então, que eu tô querendo também afirmar aqui, que não adianta você não ter a arma de fogo em casa. Porque se o crime que tem acontecido, a gente vê aí muitas vezes a pessoa morre esfaqueado. Que é uma arma branca. A arma branca também é perigosa também. E você usa uma arma branca para cozinhar, cortar uma carne. E você pode usar essa arma branca para matar uma pessoa. Não é isso? Então, quer dizer, a Bíblia não condena o uso da arma de fogo, tá certo? Então vamos aí ter mais consciência, né? E pensar direitinho, porque a bandidagem aí tá mais armada do que os mocinhos, tá certo? Paz e bem.